Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao 7º episódio do Mandela Pod. O tema desse episódio é samba e educação. Mas antes de apresentar os meus convidados maravilhosos, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, retinta, estou com os cabelos de dread longos, com um brinco de búzios branco, um óculos azul, um colete alaranjado com corações também vermelhos, uma blusa laranja, um colar dourado e com braceletes também dourados. E o meu fundo é um fundo preto. À minha esquerda está o Luiz e à minha direita está a Thaísa. Eu sou a Thaísa e agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, retinta, estou usando um batonzinho vermelho, tenho o cabelo crespo, né, cacheado, castanho escuro. Eu estou usando uma blusa jeans, por dentro uma outra blusa estilo cropped off-white. Estou usando uma calça de cor, né, tom creme, e um tênis All-Star, e também tenho como acessório um relógio prata, um colar de búzio também prata e brincos de pérola. E no meu fundo eu tenho, de um lado, o fundo preto e de outro, um fundo com estampas étnicas. Eu sou o Luiz Carlos, um homem negro de pele não retinta, tom pele mais clara. Estou usando um conjunto de calça e blusa verde menta, um tênis branco. Eu tenho no meu pescoço um crucifixo bordado de verde e rosa, que está por dentro da camisa, a parte final do crucifixo. Eu tenho no meu braço direito um relógio digital preto e tenho no meu pulso do braço esquerdo 3, na verdade, pulseiras, uma preta, uma com tons de terra, laranja, mais claro, e tenho também uma tira de proteção vermelha. Eu tenho na mão direita uma aliança prata de compromisso e tenho na mão esquerda um anel preto. E tenho brincos também, brincos de argola pequenos em ambas as orelhas. Meu cabelo é meio raspado e uso um óculos de grau para leitura. Atrás de mim eu tenho um fundo num tom mais vinho, né? E na minha frente também um tecido estampado atrás da colega Thaís. Então, gente, o episódio de hoje é Samba e Educação. É o nosso 7º episódio. E eu fiz questão de convidar 2 amigos maravilhosos que vão falar do samba, né, do carnaval, nessa perspectiva educacional. Aí eles vão explicar muito melhor do que eu, que o samba educa, né? Por que o nome é Escola de Samba. A gente vai aprender muito aqui hoje. Temos aqui, né, um historiador, né, uma pedagoga, carnavalesca, compositora, enfim, aulas e palestras que teremos aqui. E aí, não sei se vocês sabem que aqui eu incorporo a Marília Gabriela, né? Na verdade, a Luísa Mandela imitando a Marília Gabriela. Aí eu faço aquele... E nós adoramos. Aquele óculinho. Aí eu falo, quem começa? Vamos lá, Thaísa por Thaísa. Thaísa por Thaísa. Quem é a Thaísa Menezes? Então, a Thaísa Menezes é uma mulher negra, né? Nascida numa família muito especial, né? De pais que sempre valorizaram a cultura e principalmente a cultura negra. Então, desde muito pequena, eu fui inserida através dos meus pais em escolas mirins, né? Desfilei em escolas mirins desde muito pequena, né? O carnaval das escolas de samba sempre foi a minha brincadeira, né? Eu brincava com os meus vizinhos, as crianças da minha rua, de fazer carnaval. A gente fazia o pavilhão com toalha, que a gente roubava
do varal de casa. E a gente pegava panela que a avó, a tia não usava mais. A gente pegava aquelas latas de tinta, né? E a gente fazia instrumento musical. E a gente fazia aquela agremiação desfilando na nossa rua. Então, desde muito pequeno, escola de samba sempre foi a minha brincadeira, né? E talvez isso tenha feito muita diferença na minha vida, né? Como formação, eu sou, como a Luísa já falou, eu sou pedagoga, né? Em formação. Mas eu sempre gosto de falar que, ao mesmo tempo que eu ia me formando academicamente, eu ia me formando também dentro das escolas de samba, que também é uma outra formação, né? Uma formação que talvez seja até muito mais aprofundada, mais densa, mais qualificada quando a gente se trata da educação das relações étnico-raciais, por exemplo, né? A escola de samba me preparou muito mais para entender esse mundo, né, racista do que as escolas formais. Então, talvez seja por isso que hoje eu sempre bata muito nessa tecla da gente entender, né, as escolas de samba como esse organismo, né, cultural, histórico, de memória, de legado, de ancestralidade, né, que contribui com o processo de construção de identidade e de letramento racial do povo preto, principalmente no período pós-abolição. Já sentiram, né? A gente já sente a aula, Já assim, na apresentação da mulher, né? Já entregou tudo. Eu falei, Thaísa por Thaísa, ela já tipo entregou assim, tudo já, né? já deu uma A gente aula volta, aqui. né? A gente Outra oportunidade. outra oportunidade, a gente Outra volta. oportunidade, quem sabe. Não, a gente vai ficar para aprender. Nós precisamos. Não, e assim, vou falar como conheci Thaísa, né? Vou falar como conheci cada um aqui. Porque, na verdade, o samba nos uniu, né? Em ocasiões diferentes, mas eu era professora de educação infantil da rede municipal, como Thaísa né? Hoje a Thaísa está na gerência de relações étnico-raciais. Depois o destino nos colocou para trabalharmos juntas, né? Mas eu conheci Thaísa na jornada de educação infantil, em que ela traz o trabalho dela, incrível, levando as crianças para o cacique de Ramos, e ela foi falando da prática dela. Eu falei, eu quero ser amiga dessa mulher. Ela é muito maravilhosa. E hoje somos. Eu peço pro universo. Descolonizando tudo já. Eu falei, eu quero ser amiga dela. Eu sou fã, já virei fã. Falei, vou abrir um fã-clube de Thaís, eu quero ser... Mas eu vou ser amiga. Porque eu sou essa pessoa. Eu jogo pro universo. Eu falei assim, eu vou ser amiga dela. Um dia eu vou ser amiga de Thaís. Aí o que eu fiz? Como quem não quer nada, eu, Thaísa, você faria uma live comigo? Lembra que eu tinha que fazer uma live? Eu fiz, tá? Ela fez. Ela aceitou. Falei, você faria uma live comigo? Eu tô humilde, né? Eu falei, você faria? Será que ela vai aceitar? Ela aceitou, fizemos a live, foi maravilhosa. Tempo passou, né? Gente, olha como é que é o destino. O tempo passou, o mundo girou. Dia 7. A roda girou. Daqui a pouco, eu estou na gerência de relações étnico-raciais, como gerente, que eu fiquei lá 8 meses, quase 9, né? E Thaísa já estava lá na Geré. Então, trabalhamos juntas lá, né? E foi muito bom. Foi muito bom trabalhar com você, foi muito maravilhoso. E como a gente aprendeu uma com a outra, né? E ela tem essa perspectiva, e é na prática, assim, não é só porque fala muito bem sobre, não, é porque é a vida dela, sabe? Você vê que ela fala com paixão sobre o samba, sobre o carnaval. Então, assim, foi muito bom. E depois você vai falar um pouco mais, né? Sim. Como carnavalesca, compositora, por favor. Foi só um aperitivo. Foi só uma mini aula aqui, eu tiro gosto. Fica com muita vontade demais, muita vontade demais. Agora, olha Luiz. Agora. Quem é Luiz Borges? Quem é Luiz Borges? Luiz Borges é um rapaz, jovem senhor, de 53 anos, que nasce e é adotado com 4 dias de vida, né, num bairro periférico mais centralizado da capital de São Paulo, chamado Vila Formosa. E um casal que tem uma história dentro do meu percurso muito interessante, porque foi adotado com 4 dias de vida. Minha mãe é de adoção, uma mulher imigrante do interior de São Paulo,
né? Meu pai era do interior também de São Paulo, negro, não retinto como eu, mas não se percebeu negro. E é muito interessante porque nessa trajetória de vida, eu percebo que eu fui tendo a noção da minha negritude conforme eu fui entrando em contato com os processos formativos, né? Porque eu fui criado num lar racista, absolutamente racista, então não percebia meus traços negroides, não percebia meu pertencimento enquanto negro, e essa trajetória foi chegando para mim na medida em que eu acesso depois à universidade, fiz primeiro magistério, antigo técnico em magistério, né? E aí acesso à graduação em história, e depois da graduação vou para a especialização, 2 anos depois, e quando eu chego no mestrado e começo a investigar a questão da educação e da juventude na periferia, eu vou tendo uma proximidade ainda maior com esse pertencimento do direito à cidade, daquilo que falta para quem é o preto e a preta da periferia, né? Sobretudo jovens, dentro do contexto da minha pesquisa. E assim eu fui nessa trajetória, chego em 2018, num curso muito interessante do Tubi Chega lá em São Paulo, chamado Rolês Territórios Pretos. E aí eu volto lá, no momento que eu era office boy, uma profissão hoje em extinção, na segunda metade dos anos 80. E quando eu volto e faço essa ponte, porque nesse roteiro eu fui reconhecendo os lugares de memória da cidade, Sim. eu volto naquele menino da segunda metade dos anos 80, que não tinha o menor conhecimento das memórias dos seus ancestrais. E hoje eu estou nesse lugar, né? Nesse lugar de entender essas memórias e multiplicá-las em processos formativos, seja na educação básica, na Rede Municipal de São Paulo, sobretudo na educação de jovens e adultos, seja na pós-graduação que eu comecei esse ano, com a graça dos orixás, a força de Exu e Ogum e Xangô, que é uma pós-graduação em educação antirracista. E o samba chega para mim em 2006, eu era uma pessoa desconectada do samba, confesso aqui a vocês, né? E em 2006 eu sou convidado para assistir um ensaio na quadra da Leandro de Itaquera, uma escola muito tradicional em São Paulo, que Thais e Luísa devem conhecer. Sim. E fui convidado por um professor de educação física, na época era da rede estadual ainda, e fui ao ensaio, muito despretensiosamente, fiquei lá num lugar, acho que para que eu me sentia mais um antropólogo fazendo uma investigação, porque eu observava tudo com muita atenção, e quando a bateria começou a repicar, eu tive certeza de que eu precisava comprar fantasia. E aí eu fui tomado, né, porque a gente é tomado, né, pela força ancestral, os tambores, eu senti a África ali comigo, entendi o samba e o meu lugar, e eu nunca mais saí, né, desse lugar chamado Carnaval e do samba. E aí, já avançando um pouco mais, eu devo lembrar que o ano de 2016, né, foi quando eu vou para Mangueira, e esse colar aqui tem tudo a ver, depois a gente vai conversar sobre Sim. essa relação eu, Luísa e a Mangueira. Em 2019 eu faço um projeto muito interessante, que vai ser chamado para ser apresentado no primeiro seminário de práticas do CIEJA, que é um centro de educação de jovens e adultos. Em São Paulo a gente tem alguns CIEJA dentro da rede municipal, e eu sou do Marlúcia Gonçalves de Abreu, na Quebrada de São Mateus, que é um bairro próximo do meu. E eu fiz um projeto usando o samba da Mangueira como fonte documental. E aí, nessa minha formação como historiador, pedagogo, eu chego na educação antirracista, mais ou menos nesse caminho aí, a partir de 2018, né? E, claro, a gente não sai mais quando entra. Né? Não sai. É sobre isso. E eu vou contar como eu te conheci. Posso contar? Pode. A Luísa pode. A Mandela pode. Então, 2016, eu desfilo na Mangueira desde 2011. Isso mesmo, Enredo de Nelson Cavaquinho, foi o primeiro que eu desfilei na Mangueira. Saí de anjo, bem minha cara, né? Super. E vocês estão rindo, não sei? Super. Tá vendo, gente? Não convidem amigos para gravar podcast com vocês, tá? Não, mostra que de fato você convidou amigos. Olha. Então, a fantasia tudo a ver comigo. Aí, 2016, Enredo de Betânia, né? Saí na aula que eu sempre saio, que é a aula Moana, é uma aula comercial, né?
E aí eu estava com uma fantasia dourada, Lindíssima. linda, com meu black. Lindíssima, lindíssima. Daqui a pouco eu vejo avisto um homem alto, um paulista, no meio da concentração da Mangueira. A gente ia sair na mesma aula. Eu não lembro qual foi o assunto que você... No meio da 4.500 pessoas saindo na Mangueira, 5.000. Carnaval, desfile suntuoso aquele pra Betânia, né? Não, e campeão, né? E campeão, E né? campeão, né? Então somos Já potentes, tem- sim, dá licença. Aí, porque meu time chama de pé frio, tá? Eu não sou pé frio. Aí, fala que quando eu saio, a Mangueira não ganha. Aquele ano de 2016, Tá vendo? É. que eu tava com a Alice pequenininha, ele tá vendo o que a Mangueira ganhou? Porque você não saiu. Olha, que Olha ranço do meu isso. Titoninho, ranço. E eu tirei a mangueira Aquele bichote. Eu fui pra lá e falaram que eu tirei a mangueira dos anos de Foi ressaca da mangueira. anos de né? ressaca. E aí, 5.000 pessoas, não lembro qual foi a assunto, mas acho que foi você que puxou assunto comigo, porque eu não sou de puxar assunto com Na ninguém. verdade, não sou começou com um simpática. selfie, né? Você pode tirar uma foto pra mim? Foi a você que primeira perguntou, pergunta. ou eu que te perguntei. Foi a primeira pergunta. Não Eu lembro não quem lembro, perguntou. mas como os dois são muito assim, retraídos, né? Difíceis, eu acho que é difícil saber quem perguntou primeiro na marca era de pau. É. Quem Mas ia eu acho tirar foto pra quem? Mas aí começou. Aí né? começou. Aí, no meio da concentração da Mangueira, vamos tira foto aqui pra mim, tira foto aqui pra mim. Aí ele começou a falar que ele era de São Paulo, que era aniversário dele, tava perto do seu Sim, aniversário. aniversário de Que ele ia fevereiro. comemorar na Foi um Mangueira, tal. presentaço. Aí ele, não, porque Primeira eu vez já na venho Mangueira, ao Rio. Não sei o quê, eu conheço a Neuza. Eu, que Neuza? Aí ele falou, Neuza, ela é minha tia. Gente, no meio da concentração da Acredite. Mangueira. Eu falei, a Neuza é minha tia. Certamente ele está lá em Aruanda agora, celebrando esse momento. Celebrando. Celebrando. Aí ele começou a falar das minhas primas. Eu falei, elas são minhas primas. Gente, que coisa. Você conhece Sim. a minha família. Eu conheci a família dela. Ele conheceu a minha família antes de me conhecer. E aí, É ou não é ancestral? É ancestral. é Não é. ancestral. Nada é por Essa acaso. escola Essas de solo vai conexões são... proporcionar essas Você conexões, entende? né? Exatamente. Não, e o melhor, Muito simbólico. eu ainda fiz uma premonição, não foi? Foi. E a Que eu premonição foi realizada. Ele Foi. falou assim, não, porque meu aniversário tá chegando. Era, acho que ou era naquele dia ou um dia antes. É, Tanto é que foi celebradíssimo. Aí você era falou o assim, primeiro será que é aniversário. isso. Porque eu sou de 8 de fevereiro, entende? Então, foi por aqueles dias mesmo, meu aniversário. Tava bem perto. Tava celebrando ali. Aí ele falou assim, ai, será que eu apareço na Globo? Porque ele apareceu na Globo, né? Brincando, super brincando. Eu, tipo assim, vem lá de São Super Paulo aparecer na brincando. Globo, super Quem brincando. sou eu, né? É, quem é eu você, não gosto né? de me amostrar nesse tom, Não, imagina. Imagina, Gente, super me discreto, discreto. Aí ele, será que eu vou aparecer? Eu falei assim, não, você vai. Aí eu falei, você Ela vai falou com aparecer. muita certeza, Thaís. Você vai Muita aparecer certeza. na Globo, vão dar close no seu rosto. Daqui a pouco, quem me chamou? Mangueira. Chegou a hora, não dá mais pra segurar. Quem me chamou, chamou pra sambar. Não mexe comigo, eu sou a menina de Oiaô. Não mexe comigo, eu sou a menina de Oiá. Cena muda aqui. Cena A muda. cena Tô toda muda. arrepiada, gente. Não, e aí, quando termina o desfile, que eu tava com o celular lá escondido, minha falecida mãe fazia sempre nas minhas fantasias os bolsinhos para embutir as coisas, né? E eu tava lá com meus shorts, parecia o cinto de utilidades do Batman, com bolsinhos com comida, com tudo. E o celular, quando termina o desfile, eu lá em êxtase, né? Porque Pô, não tinha aquele como desfile não foi tá. tudo. A gente Tudo, sentiu tudo, a energia tudo. da Betânia, do Certo. Orixá, né? Em Ansan consagrando aquele desfile, que foi uma procissão, né? Bonito. E aí, vários prints, Lu beleza, Lu beleza, Lu beleza. E eu lembro que o cameraman vinha na minha direção e teve um momento que ele falou para mim, um pouco mais devagar. E aí eu tava naquele, sabe aquele pico? Que só a gente, eu tô aqui arrepiado, inclusive, agora, que a gente sente a energia do Orixá, né? E aí eu caí no samba de verdade, com aquela fantasia gigante. É uma linda. E detalhe, apareci em vários flashes, inclusive na hora do nome da aula, né? Sim, ele apareceu. E aí tem uma história interessante, não sei se eu te contei, mas aí a Mangueira ganha o carnaval. E eu tava com os meus amigos do Rio e a gente foi pra quadra. Não tinha como chegar Eu fui no pé também. do morro da Mangueira, não consegui entrar. Eu entrei. Fomos pra Glória, comer uma pizza, bem a paulistana. Ah, E aí, onde a gente estava comendo a pizza, no famoso amarelinho lá na Glória, sim. tem aquela parte do ar-condicionado. Nós ficamos ali, tinha um telão, e a gente lá comemorando, e parabéns para você, e parabéns para Mangueira. De repente, a Globo Rio
Parabéns, Mangueira, pelo campeonato. Com que imagem? Cadê ele? Com que imagem? Eu virei a vinheta do A carnaval. vinheta, Aliás, meu amor. A Momento. Globo precisava me disponibilizar essa vinheta. Eu preciso, Rede Globo, dessa fonte Ele é o documental. garoto do momento, foi o garoto do momento. Eu fui o garoto do 2016. momento. E aí, brincadeiras à parte, falei, gente, olha o presente que a Ansa me deu, que o nosso encontro nos deu, né? E, enfim, foi uma grande celebração, né? Poxa, mas... E a gente nunca mais se desconectou Começou depois agora. daí. É aquilo que Thaís acabou de dizer muito bem, né? As conexões que o carnaval e o samba promovem. São duradouras, né? São fortes. E aí, se me permitem, eu vou lembrar a célebre frase do Carnaval de 2019 da Mangueira, nas lutas que a gente se encontra. É isso. É sobre isso, né? É sobre isso. isso. E foi questão do Enem, né? Foi questão do Enem. Então... E nós estamos no mês da paciência, o quê? Negra. Mas a gente Exato. tem que ter paciência? Não. O que vocês acham? Não, né? Não Eu temos. também acho que não. Não. Eu tô começando. Não mais. Não mais. Já tivemos. Já tivemos muita paciência. 20 anos de lei, É. né? Um monte de política pública, de reparação histórica. Não tem que ter mais paciência, não. O ano passado, eu Bom. fui convidado para fazer uma formação lá na rede municipal e eu tinha 200 educadores de manhã e 200 à tarde. Tinha eu e mais uma, acho que pesquisadora da Unesp, se não me engano, uma da USP. E, assim, a gente fazendo todo aquele movimento, e a grande questão é aquela, né? De fato, a implementação depois de 20 anos é a grande questão, né? Essa é uma grande questão. Essa é a grande né? questão. Que a gente volta, inclusive, na questão da redação do Enem, né? Exatamente. É o grande entrave, né? Porque, assim, os processos formativos estão aí, os documentos estão aí, a lei existe há mais de 2 décadas, e eu falei para um público muito interessante, porque foi para a educação infantil. Eu vi muitas bacana. potências, né? Mas muitas questões e muitas indagações a respeito de fato, você criar práticas como a gente cria para a implementação na dinâmica escolar, que a lei possa reverberar mesmo numa educação antirracista potente e real. Né? E para além de Que saia- novembro, né? E para além além de datas, que para também além é uma de outra desconstrução estereótipos. que é preciso ser pontualidade, né? feito. É, Entendeu? exato. Porque o que a gente vê muito, né? São ainda os estereótipos. Extremo. E aí chega nesse mês, é um povo que quer botar turbante com jongo, feijoada e capoeira. Exatamente. E... Quando não coloca grilhões, né? Quando não coloca grilhões. Navios negreiros, né? Muito entre aspas aqui. Então, eu acho que essa questão dos estereótipos é uma coisa que a gente ainda precisa avançar muito, né? Muito. Essas representações efetivamente positivas. Né? Exatamente. E acho que é um fetiche, né? Essa questão do grilhão. Grada Quilomba É um fala. Grada fetiche. Quilomba fala, né? Sobre o salve fetiche Grada. escravocrata, né? Exatamente. É. Por que tem que ter grilhão? E querem botar criança com grilhões, querem botar... Sabe? E a gente cansa de falar, né? Eu, Thaís, lá na rede, gente. Eu ficava lá, gente. Não, grilhão não, gente. Vamos Muita para as coisa pra resistências, fazer. vamos para as As lutas. potências, Vamos né? para as potências. potências, né? Não, Exato. mas tem que quebrar a corrente. Se não quebrar a corrente, não tá trabalhando, né? Tem gente A que gente tem um um livro desse negócio tamanho, que é a Enciclopédia Negra, por exemplo. É muito grande. Nós temos tantos protagonistas invisibilizados, não só aqui na história de São Paulo, mas na história do Brasil todo, que crianças, né, na verdade bebês, crianças, jovens e adultos não conhecem. Não é? E que nós também passamos a conhecer depois das nossas formações iniciais, não é? Exato. Porque ainda falta muito também para as graduações, para as licenciaturas. O próprio Samba da Mangueira de 2019, algumas Nossa. referências eu fui anotando porque eu não conhecia. Porque eu não aprendi na escola sobre o Dragão do Mar de Aracati. Foi ali que eu Por conheci isso o que Dragão eu- do por Mar isso de que eu Aracati. falo- Eu também. Que essa escola de samba, ela tem um papel central na luta antirracista, né? Porque muitas das vezes ela se colocou nessa vanguarda, né? Nesse papel de estar na frente, muitas das vezes até do poder institucional, para pautar a ERER, né? Para pautar a educação das relações étnico-raciais, a partir desse prisma dos enredos, né? Então, assim, muita coisa que a gente nunca aprendeu na sala de aula, a gente aprendeu no chão das escolas de samba, ou vendo esses desfiles na televisão, né? O Paulo Freire fala dessa curiosidade epistemológica. E aí, mesmo não só para os alunos da pós-graduação, mas para os alunos da educação básica e também como formador de professor, eu gosto muito de lembrar que essa curiosidade epistemológica inclusive, a gente está numa quadra
com o celular na mão e fazer registros. E a partir daqueles registros, você já criou fontes para trabalhar, inclusive, em sala de aula. Então, é preciso de muito para você começar um movimento. Então, é aquela coisa, está introjetado em você, de fato, trabalhar a educação antirracista? Porque o samba enredo é um argumento potente. Não é? Vários sambas, Nossa, né? quando me perguntaram um dia numa formação como foi o trabalhar com o samba da Mangueira. E aí eu falando, gente, eu estava lá assistindo, porque naquele ano eu desfilei, tinha feito uma cirurgia, estava lá me recuperando de uma cirurgia ortopédica, enfim, sentado assistindo. E aí quando eu vejo, não veio do céu nem das mãos de Isabel, a liberdade é o dragão do mar de Aracati, a curiosidade epistemológica, aquilo que está Comigo introjetado também. aparece, aí você vai para onde? Você vai procurar as fontes. E aí você vê o rosto do dragão do mar estampado lá no jornal, no Ceará, 4 anos antes de Isabel, abolindo a escravatura, grande herói, né, da abolição. E aí eu faço a pergunta para os meus alunos do lado do CIEJA. Vamos procurar no livro didático se temos lá o dragão do mar de Aracati, se temos lá a Dandara, se temos lá o Quatune, que foi tema da Mancha Verde, lá em São Paulo também já. Sim, Não, cadê? onde eles estão? Onde elas estão? Mas a quem interessa essa A quem interessa. né? A quem interessa que a gente não conheça a nossa história. Por isso que quando a Thaísa fala, né, que o samba ele vem na vanguarda, porque as pessoas... o samba foi marginalizado historicamente, a Thaísa pode falar muito mais do que eu, né? Então ele por muito tempo não esteve dentro da educação. Mas quantas crianças que estão nas escolas de samba, que são passistas, são mestres-salas, portas-bandeiras mirins, que já têm acesso a essa educação para as relações étnico-raciais, chega na escola não tem. Chega na escola não Eu tem. queria que até a Thaísa falasse sobre isso, Eu né? acho Porque ela já falou importantíssimo. sobre essa questão dessa relação, você já falou dessa relação com a sua família, né? Eu queria que você trouxesse a sua prática, que você leva as crianças para o cacique, né? Porque eu acho também importante trazer, e provavelmente você também fez esse movimento de escuta, e perceber que tem crianças ali também que frequentam esses espaços. Eu queria saber mais como que foi desenvolver esse projeto, e depois você já pode emendar falando da sua vida de carnavalesca, compositora, que a gente quer saber. Depois a gente vai pra... Então, eu sempre acreditei muito no carnaval como essa potência, né, transformadora. Porque eu acho que, assim, para além do discurso, da narrativa que as escolas de samba elas potencializam e que elas nos proporcionam, existe um fator muito específico das escolas de samba, que é o empoderamento daquelas crianças, que é o trabalho com a autoestima. Exatamente. Né? Então, assim, aquelas crianças que foram criadas, vendo aquelas mulheres negras sambando, com aqueles cabelos, com aquelas maquiagens, né? Elas estavam construindo uma identidade de pertencimento, mas também de autoestima, de se verem como bonitas, né? Uma coisa que era historicamente negado na sociedade. Porque a gente não via mulheres como aquelas nos jornais, a gente não via mulheres como aquelas na televisão. Então, era naquele espaço que aquelas crianças cresciam entendendo que o nosso povo ele é bonito, né? Ele é bonito por natureza. Então, a escola de samba tem muitos papéis importantes, né? Nessa construção da identidade que também é coletiva de povo, né? A professora Helena Teodora, ela fala uma coisa que eu acho muito interessante, né? Porque pegando a trajetória dos povos, né, africanos e afro-brasileiros que são sequestrados e trazidos para o Brasil no período da escravização, ela fala que a escola de samba é uma experiência do bem viver africano no Brasil. Então, a gente, depois de todas as negligências, após de todas as mazelas, após de todas as dores, a gente consegue se reunir, né, enquanto coletivo, porque essas famílias foram destruídas nesse período, né, de escravização, na trajetória de África para o Brasil. Essas famílias são destruídas, separadas, pais, mães, filhos, e eles se unem, né, juntam dores e delícias, né, sabores e saberes para celebrarem a sua existência, né? Uma existência que atravessa o oceano, né, que é atlântico, né? Beatriz Nascimento fala, né, desse entendimento como a gente faz parte dessa travessia, né? Então, a escola de samba é esse lugar de reconexão, né, de recomeço. Eu acho que
que eu acho que isso é fundamental. Então, eu acho que tem todas essas dimensões da narrativa, né, de disputar a narrativa, enfim, mas também tem esse fator de entendimento de corpo, de uma coisa inteira, né, de uma coletividade, né. E esse é um processo muito bonito da gente entender, né? E mais do que entender, de participar, né? Que você faz parte de alguma coisa, você faz parte de uma comunidade. Que às vezes, no período pós-abolição, esse cara ele não tinha nem família, não tinha ninguém. Mas ele entendia que ali ele estava dentro, ele era parte de alguma coisa que era muito maior, sabe? Exato. Então isso é muito bonito, né? De a gente pensar a escola de samba como esse lugar, né, de trincheira, de construção, de coletividade, de recomeço. E eu acho que ser sambista foi uma coisa que me nutriu muito para que eu fosse uma boa educadora, sabe? Eu não me imagino sendo uma boa educadora sem perpassar, né, pelos ensinamentos que eu recebi das escolas de samba. Como eu falei para vocês, desde muito pequena, né? Eu venho de uma família que é totalmente fora da curva, né? Meu tio era carnavalesco. Então, pequenininha, meu tio estava fazendo Áfricas na Beija-Flor. Meu tio estava desenvolvendo a Gotime na Beija-Flor, sabe? Então, tudo isso, meu tio conversava com a gente em casa, né? Contava essas histórias. Meu tio era um grionato, ele contava histórias incríveis pra gente. Né? Histórias que eles contavam pra gente que ele desenvolveu nessa Sapucaí. E que você certamente nunca ouviu em sala de aula. Nunca. Então, assim, eu desde muito pequena, eu fui tendo esse contato. Eu tive o privilégio de ter o contato de ver uma pessoa como meu tio Xangai, que desenvolveu carnavais tão importantes para a história da Sapucaí. Gente, Áfricas, num período onde as escolas ainda colocavam a África como um país. E aí vem uma beija-flor de Nilópolis gritando no peito, comunidade, eu sou comunidade. E Áfricas no plural, Áfricas. Eu lembro desse samba. Vocês têm ideia do quão subversivo é isso? Né? E às vezes contra-colonial, com profundidade. Sabe? Como que isso é um dedo na ferida da própria academia, assim, que é institucionalizada como esse lugar que vai dizer o que a gente pode, o que a gente não pode, o que é cultura, o que é intelectualidade, o que é saber, o que não é saber, né? Uma escola de samba reivindicando esse lugar dessa África imponente, diversa, múltipla, né? No plural e não nesse singular que é pequeno, né? Que é arcaico, como eles colocavam pra gente. Então, eu cresci vendo isso, eu cresci dentro dessa família, né, que tinha esse entendimento do que era carnaval, da importância das escolas de samba, né? E era o nosso espaço cultural, porque muitas vezes a gente não tinha dinheiro para ir num show, para ir assim. Então minha mãe sempre me levou, minha mãe sempre buscava no jornal, assim, antigamente os jornais, as bancas de jornais ficavam aqueles jornais, né, presos, né, e tal. Então minha mãe às vezes não comprava, mas ia lá, dava uma olhada, viu o que tinha de cultural, né, gratuito, e levava eu e minha irmã. Mas mesmo assim, ela nunca hierarquizou o conhecimento que vinha das escolas de samba. Então isso sempre foi muito valorizado na nossa casa. E é o que eu sempre tentei passar para os meus alunos. A Luísa fala de uma experiência, né, do Cacique de Ramos, que foi só uma das experiências que eu tinha. Porque, assim, inclusive, a maior valorização que eu tenho era muito mais dentro da maré do que fora. O Cacique de Ramos é uma experiência incrível, porque é, né, conhecidíssimo dentro do Brasil. Mas a experiência mais potente que eu tive de entendimento da importância de uma escola de samba para uma comunidade, para essa criança, foi a Gato de Bom Sucesso. Olha. Que é uma escola que ainda existe, de Pela Intendente Magalhães, e que ficava do lado do EDI que eu trabalhava. E assim, a escola perdia para Gato, porque as crianças amavam estar na Gato e muitas vezes não queriam ir para a escola. Então eu falei, gente, eu não tenho disputa, eu tenho que entender o que a Gato oferece às crianças. Né? O que tem lá, lugar né? Educador, né? Da quadra, tá entendendo? Da escola. E essas crianças são as crianças que são vistas como as crianças problemáticas na sala. É a criança que muitas das vezes a professora dá 0, dá nota baixa porque não consegue
fazer uma prova de interpretação de texto. Aí você pergunta pra criança qual é o enredo da escola tal, e a criança vai te dizer o enredo todo, porque aquilo faz sentido pra ela, porque ela tá inserida dentro daquele lugar. Né? Ela é importante para aquela comunidade, né? E fora Ela se a sente corporeidade ator, da criança, é, que entrou ali dentro da exato. escola, lá É isso, samba amiga, é beça. isso daqui. Não é só isso daqui. Exatamente. Não é esse entendimento de ser tolhido e tem que ficar sentado, você não pode falar, porque quem tem o conhecimento sou eu. Escola de samba tudo Eu sempre fico lembrando é colaborativo, sabe? Aí eu lembro quando eu escuto toda essa sua narrativa de tanta potência, eu fico sempre lembrando da Sueli Carneiro e da Lélia Gonzalez. Maravilhosa. Aí eu já me remeto na escola de samba e as suas outras epistemes, as outras possibilidades. E esse movimento contra-colonial, quer dizer, completamente fora daquele contexto eurocêntrico, até de currículo, até de sociedade, até de realidade, e devolvendo para os sujeitos o seu lugar, né? A sua historicidade. Né? Eu não esqueço seu protagonismo. nunca, quando eu era criança, que eu desfilava na fundamental. escola chamada Golfinhos da Guanabara, que existe até hoje também. Onde E fica essa todas escola? as vezes fica no Borel. E todas as vezes que a gente pegava fantasia, eles falavam pra gente o seguinte: essas fantasias foram feitas por crianças. Eram as crianças que faziam a fantasia. Por que elas faziam? Primeiro, porque eu acredito muito no entendimento que aquelas crianças precisavam entender que tudo que é produzido pelo povo negro é intelectualidade. Então, aquilo é arte. Aquilo é arte, né? Aquilo é potência. O que eles estão criando, o que eles estão produzindo é muito além de uma fantasia de uma escola de samba, né? É potência criadora, né? Potência criadora. E nesse lugar limitante, que muitas das vezes é limitante, que é a escola, que é da régua, que você tem que pintar o que já está pronto. Imagina a criança que teve a experiência de poder confeccionar e construir uma fantasia de um potencial desfile. criativo que vai ser entendendo desenvolvido isso? pra ela, não é? E a criança que está desfilando Ela tá na sabendo que centralidade. alguém como ela aqui, ó, que fez aquilo que ela desfilou, aquilo que é tão precioso pra gente. A gente sabe o poder que existe uma fantasia, gente. Escola de samba. Ai, Os Quando a gente- saberes agregados, né? É uma E toda a coisa concepção do fora do carnaval. comum. Quando a gente É. bota aquela fantasia, É um sentimento que não tem explicação. é único, não tem. É Sabe? único. Isso é muito potente, né? E eu sempre falo, Luísa me conhece, e você também, que eu acho que a escola formal tem muito a aprender com a escola de samba. Concordo Né? plenamente. Eu chuto até dizer que a escola de samba é a escola que deu certo, sabe? Concordo. É a escola que deu certo. Você pega aquelas Concordo. crianças, aquelas crianças, sabe? Concordo. Elas O se currículo tá jovem posto, a integral. educação artística está posta, Tem tudo as o que práticas tem, são outras. Sabe? O corpo é trabalhado integralmente. Os valores civilizatórios todos estão na Todos educação. É o riscado no pé, é o bailado, é a narrativa, é a intelectualidade. todos os Gente, sentidos É a significados. memória. Tudo tá A memória, a transversalizado ali história, dentro. Então, assim, a a história escola que deu preta. certo, sabe? É. A escola que deu certo. Eu concordo contigo. E ainda tem esse lugar de demonização, ainda tem esse lugar de marginalização, ainda tem esse lugar de tentar se invisibilizar todos esses saberes construídos. Ou seja, ao passo que a gente percebe que há avanços, a gente ainda consegue examinar também dos retrocessos, né? Os impactos que tem, né? O estudo ligado à história do samba e à escola de samba. Né? Ou seja, é uma luta permanente mesmo, é uma luta resistência permanente. Né? Tem, porque tudo que é preto É, é luta. e aí a branquitude pra não vai ser- aceitar esse lugar, né? Exatamente. De protagonismo que tem as escolas também, né? Exato. Mas eu adorei essa frase. A escola de samba é a escola que deu certo. É a escola que deu certo. Gente, é amei. isso. é. Cunha isso. Já temos mais um projeto. Aí, a escola de samba é a Thaís, escola por que deu certo. favor. Thaísa Menezes. É. Porque é a escola que deu certo. É a escola que respeita os mais velhos. Tem reprovação na escola de samba? Não tem. Não tem. Todo mundo, no final, aprende sobre aquele Uhum. enredo, se desenvolve. A né? diversidade, É que diversidade, passeia tudo é celebrado por ali. todos os O setores, não é? respeito, O acolhimento, o acolhimento, a escuta. a escuta, que é uma escuta ativa, atenta, né, acolhedora, né? Que não tem aquele saber hierarquizado que a gente já cansou aqui de falar, né? É aquele saber horizontalizado, onde todos se olham, né? Então é uma outra leitura de realidade e é a pedagogia preta acontecendo, né? São essas pedagogias decoloniais acontecendo. E é isso, quer dizer, o quanto tem a ensinar para a escola formal. Muito Inclusive, bom. o quanto tem a ensinar
para a universidade, para os programas de pós-graduação, para os cursos de formação em professor. Nossa! E eu tenho lá eu montei o curso de pós-graduação, né, em educação antirracista, que é para basicamente são professores já da rede, a maioria que fazem. E quando eu fui desenhar a grade, eu não tive como não ter uma grade com o nome Samba, Enredo e Educação. Ou a ideia é justamente entender primeiro o samba enredo como um disparador para várias práticas pedagógicas, né? E aí quando você lembrou da redação do Enem, Sim. eu estava olhando ontem uma foto que veio no WhatsApp da prova e tem lá um dos disparadores, né, um recurso, é a letra do Samba da Mangueira de 2019. Ou seja, né? Quer dizer, eu acho que estamos avançando, né? Porque o Enem acolheu o samba enredo como um argumento para começar, não é? Foi isso que eu senti Você quando sentiu eu vi. qual a Sabe por quê? sensação que Porque vocês assim, a gente tá tiveram? batendo essa tecla há tanto tempo. Então, Mas aí não é a Thaís ou o Luca que tá exato. falando. É o Aham. Ministério da Educação. Sabe como isso é importante, É. né? Então eu senti assim, Nosso uma paz trabalho- no coração. Porque assim, caramba, tá a hora que eu vendo? vi, eu falei, No não, caminho. A eu- gente tá desenhando há tantos anos eu sobre peguei o isso. celular e mas fui agora abrindo chegou a nessa tela. hora, né? Fui abrindo a foto, porque eu falei, não é possível que é o samba enredo. Até é difícil de acreditar, mas tava lá o Inclusive, samba vou até enredo. reverenciar os compositores que escreveram, Salve, né? Luiz Carlos Máximo, Mano da Cuíca, Tomás Salve. Miranda, e Salve, uma galera salve. muito boa, porque é uma Sambão. galera que também está, né, contribuindo com essa Aham. luta, né? E os compositores são pessoas que também têm um processo muito grande de invisibilidade, né? Porque E são a grandes gente, pesquisadores. a gente Grandes vê a pessoa que pesquisadores. canta, mas a gente É, não vê a vê, pessoa que escreve, exato. né? A pessoa que produz isso. Invisibilizadíssimo. Então, É, um forte abraço e toda a muito. Todos os reverência nossos aos abraços. compositores brasileiros, principalmente os das escolas de samba. E Com você já toda poderia certeza. aproveitar e falar, então, antes de passar para o Luiz, sobre a sua veia compositora, Não porque é? concorreu ao Samba da Portela, participei do clipe. É mesmo? Eu e a Ei, Alice, Não é samba possível. belíssimo, Que sim, maravilhoso, sim. que projeto incrível. É maravilhosa. Fala pra gente. Então, eu tenho um amigo chamado Vinícius Natal, que é um dos maiores pesquisadores de carnaval, né? Aqui da atualidade, para mim é o maior. E ele fala que o verdadeiro sambista é a pessoa que passou por todas as partes de uma escola de samba, né? E eu, desde sempre, né, nessa luta de estar ali dentro da Cubango e tudo. E aí um amigo, eu sempre fui uma pessoa de ficar reclamando das coisas, né? Eu sou, porque o que não tá bom a gente precisa melhorar. E se a gente precisa melhorar, a gente precisa brigar por isso. E aí eu sempre acompanhando a escola, né, Cubango e tudo. E aí fui na disputa de samba. E aí eu reparei uma coisa que eu nunca tinha me atentado. Nossa, não tem mulher disputando samba enredo, né? Não tinha, eram várias parcerias e nenhuma das parcerias tinha uma mulher. E isso me deixou um pouco chateada. E aí eu conversei com um grande amigo chamado Emerson, e falei pra ele, Emerson, poxa, que coisa triste, né? Não tem mulher, cara. Poxa, também acho que as mulheres têm que... Eu falei, não, tem que mais do que achar. Você tem que chamar mulheres para estarem, porque não adianta só a gente achar que isso é um absurdo ou que isso tá muito ruim, mas a gente Não precisa mudar. na ação, Sim, né? O que você fazer vai fazer de virada. efetivo Exato, para de transformar efetivo. isso? E ele falou, eu falei, cara, chama a mulher pra estar. Então ele falou, vem você. Eu falei, eu não sou compositora. Se você tá reclamando, então Tá vem reclamando, então vem. Sou compositora. Ele falou, Thaís, eu faço o seguinte, você escreve muito bem. Você é uma pessoa que, eu tenho certeza, vem com a gente. Eu falei, cara, não é? Vem. Faz o seguinte, vem participar do processo. Se você não quiser, não gostar e não... Ok, você larga no meio do caminho, mas vem participar com a gente do processo. E aí eu passei do processo. Eu gosto de pautar que, assim, eu só efetivamente continuei nesse processo de escrever samba enredo porque essa primeira parceria foi uma parceria muito sensível comigo. Eles me deram Foram voz, acolhedores. Foi na Cubango, me né? deixaram falar, me deixaram produzir, me deixaram, sabe, contribuir. Porque a gente sabe que muitas das mulheres que participam, elas não têm voz efetiva ali naquele processo. É um totem, né? E eu fui muito respeitada no meu primeiro processo de construção de samba enredo. E isso fez toda a diferença. Obviamente que depois de fazer o primeiro, eu quis estar perto de outras mulheres, porque é natural, né? Sim, Eu falei, olha, é. eu fiz esse primeiro, alguns sambas
com essa parceria, que Sim. eu era a única mulher, mas eu quero estar perto de outras mulheres. E eu tive a oportunidade de, vamos dizer assim, de conhecer outras mulheres nesse processo, como o caso da Cecília Cruz, que é minha grande parceira de vida, né, de samba enredo. E a gente começou a fazer samba, e a gente nunca mais se largou, né? E fazer samba enredo é uma parada muito, muito bacana, assim, sabe? Eu não sei, eu acho que uma das maiores... Depois de ser carnavalesca, né, que sempre foi meu sonho da vida, fazer samba enredo acho que foi uma das maiores emoções quando eu vi um samba que eu ajudei a fazer, as pessoas cantando dentro da quadra. A gente ganhou um samba da vizinha Faladeira, que falava Nossa, sobre maravilhoso. o Cais do Valongo. O Cais do Valongo. Não, minto, Pequena África, era Pequena Uhum. África. E foi um samba, depois até eu vou mandar pra você ver, que é um samba que eu tenho muito orgulho de ter participado, que a gente ganhou e desfilou e gabaritou todas as gente ganhou o prêmio com esse Pequena samba, África. falando sobre a Pequena África. Vou te mandar, porque eu não sei se eu te mandei esse, mas a gente ganhou. Eu nunca imaginei ganhar um samba na vida, eu ganhei, né? Na Vizinha Faladeira com essa parceria que é incrível. E foi ali que também que eu fui entendendo todo esse processo de escola de samba. Porque por mais que a gente viva dentro de uma quadra, existem processos pelos quais às vezes a gente não tem acesso, né? Sim. Processos intelectuais que muitas das vezes estavam sob o domínio das pessoas brancas dentro das escolas de samba. Olha, a virada Mas que a também gente- que a gente vai fazer. Mas que a gente já Vai está desconstruindo. recuperando o nosso O lugar, né? recuperando Hoje o a nosso lugar. gente tem muitos mais carnavalescos negros, né? Tem. Ainda não é o ideal, tá Ainda longe não. de ser o ideal. É uma pauta Mas a gente importante tem- essa também no carnaval, né? Carnavalescos como André Rodrigues, como João Vitor Araújo, né? Como Guilherme Estevão. Então, assim, a gente tem uma galera muito nossa que tá aí produzindo, disputando essa narrativa, né? Uma narrativa que seja colaborativa também. Uhum. Não desse lugar de cima para baixo, Exato, né? Dizer para a exatamente. comunidade que esse olhar civilizatório que muitas das vezes o branco teve dentro do carnaval, né? Sim. Mas esse olhar que é colaborativo, que todo mundo ajuda, que todo mundo participa, que todo mundo constrói esse enredo, né? Então isso está fazendo muita diferença e é o que eu tento e busco sempre fazer na construção dos enredos e dos sambas enredos pelos quais eu tive a oportunidade de E fazer. quanto o estudo exige, né, Thaís, para essa concepção, né? Foi. O Cara, quanto de pesquisa, as pessoas não têm essa dimensão, né? Então, em sala de aula, quando eu vou conversar, eu falo, mas como será que é essa concepção, né, para chegar nessa letra? E aí eles começam a compreender o lugar também do carnaval no âmbito do estrito senso. Sim. É o que estou querendo dizer, no âmbito realmente da construção de conhecimento apurado, com fonte documental, para você levar, fazer uma revisão, inclusive, da história branca, da história eurocêntrica, a partir da letra, não é? E o quanto é necessário que você mobilize uma série de saberes, né, para chegar nisso. Essa Aproveitando, produção. eu queria que você falasse um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido na EJA e também já emendando com o seu trabalho de coordenação na pós-educação antirracista. Eu comecei na Prefeitura de São Paulo em 2010 e aí em 2012 em 2012 eu ingressei e tomei posse do cargo, porque eu ainda não era um professor titular efetivo lá na rede. E aí eu estou no final de 2013 na minha sala de aula e aí uma colega bate na porta e fala para mim, por que você não faz um processo seletivo no CIEJA? Que eu nem sabia do que se tratava, que é esse Centro de Educação Integrada de Jovens e Adultos. Ou seja, resumidamente falando, são escolas da prefeitura que têm como mote a EJA em todos os períodos para alunos trabalhadores. Então, portanto, são 3 aulas por dia, 2h15, né? No caso lá do SEJA, onde eu trabalho, o Marlúcia Gonçalves de Abreu, ele tem o horário das 7h30, das 10 horas, e eu trabalho nos turnos da tarde e da noite. Então, eu pego turmas às 17h30 e às 20 horas. Para fazer parte desse Centro de Educação de Jovens e Adultos, não bastava ser titular de cargo, era necessário um outro processo seletivo. Então, no final de 2013, lá fui eu fazer a prova escrita, passei por uma entrevista, entreguei um projeto de trabalho para a educação de jovens e adultos. Já tinha comigo a perspectiva antirracista, mas de uma maneira talvez muito tímida, até porque eu vinha de uma trajetória de 20 anos em colégio particular e que para eu trabalhar recortes antirracistas, eu tinha que fazer concessões, mas eu não deixei de
de trabalhar, e aí fazendo um rápido parênteses, eu me lembro que uma vez eu queria trabalhar o protagonismo negro no Rio de Janeiro a partir de algumas imagens do Debré, inclusive a cena de carnaval que eu amo do Debré. E aí eu lembro que levei a proposta para coordenação, para um final de ensino médio, e aí ela disse, olha, faz por escrito. Eu já achei estranho, falei, bom, ela pediu por escrito, então eu fiz uma apresentação muito simples, aí a diretora examinou e disse que eu podia fazer o trabalho, com uma série de cortes, né, inclusive de tempo com os estudantes, mas eu entendi que era importante não recuar. Então, na verdade, eu me senti ali preparando um projeto para mestrado, doutorado, porque depois enchi de bibliografia, fiz um texto robusto. Bom, eu tenho que, então, justificar, eu tenho que defender a importância de um trabalho que, para mim, já estava naturalizado, né? Então, é esses movimentos que a gente vai fazendo. Enfim, faço a prova e sou chamado no ano seguinte. Minha diretora, na época, me liberou, então eu fui designado para esse projeto, né? Com a anuência da diretora. E quando eu chego lá, eu descubro que tinha trabalhos em área de conhecimento, e nessas áreas tinham projetos que iam sendo construídos, e faço ali a primeira introdução pelas questões de educação antirracista. Sim. E foram acolhidas. E aí, eu estou lá desde 2014, né? Então já é uma trajetória. A gente foi construindo. A princípio, quando eu chego, a coordenação pedagógica me coloca no meu colo, como professor de história. Tem essa discussão também, né? Tem. Só o professor de história, de geografia, de ciências humanas devem trabalhar a temática? Não. Naquele momento era qual, né? Tudo no nosso colo. E aí eu acolho, obviamente, então vou lá para a área de conhecimento, história e geografia, e a gente desenvolveu o tal do Novembro Negro, isso em 2014, e aí depois chegou a trabalhar, faço sempre uma introdução sobre o Carnaval e Negritude em fevereiro, sempre em atividades coletivas. Ali começa uma experiência inicial como palestrante, com aulas coletivas ali, foi me trazendo muito a potência e protagonismo. E aí a gente começou, março, então fazíamos, fevereiro para março, fazíamos essa questão do Carnaval e Negritude. Depois já começou a aparecer, maio, uma desconstrução do 13 de maio, que é importante também. Começou a fazer parte do calendário, entende? Sim. E aí, julho, a gente entrou com o tema de Teresa de Benguela, né, o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Ou seja, hoje, né, falando hoje, a gente trabalha a educação antirracista praticamente o ano todo. E é claro que tem os embates internos, externos, né? Eu trabalhar, por exemplo, a questão de desconstruir a imagem de Isabel, né? Desconstruir a imagem de Isabel para alunos que têm uma visão até de escola de 20, 30 anos atrás, alguns deles temos alunos com 70 anos, inclusive. Eu tive uma aluna esse ano de quase 80, é um desafio. Mas aí, para impactar ainda mais, veio a onda negacionista de 2019, e aí o ataque direto à construção do conhecimento histórico. E isso foi interessante, porque aí eu comecei a pensar em como é que eu ia me movimentar. Eu tinha uma gestão que me dizia, fica tranquila, porque você tem o currículo da cidade, que tem lá a educação antirracista. Tem um respaldo. Tem um respaldo, mas ainda eu precisava de mais para a sala de aula. E era uma coisa que eu sempre quis, que era trazer para a sala de aula o documento histórico. Então, comecei a trazer as fontes documentais. E uma delas, naquele período, foi a letra do Samba da Mangueira. Então, a partir dessa letra da Mangueira, História para Ninar Gente Grande, de 2019, a gente começou a discutir Isabel, Dragão do Mar de Aracati e outros sujeitos históricos invisibilizados, e fazendo essa contraposição, né, entre a história oficial, colonial, e a história crítica decolonial. Então, aí começa a aparecer, inclusive na EJA, o uso do documento em sala de aula. E que documento é esse? Um samba-enredo. E aí a Secretaria Municipal de Educação lança, em 2019, o primeiro seminário de práticas do CIEJAS. Então, era um momento de interlocução, de trabalhos, práticas exitosas, realizadas dentro do CIEJAS, que já tem uma experiência de práticas que saem daquele lugar comum, da lousa e daquela educação bancária, para aulas desconstruídas, aulas coletivas.
E aí eu me inscrevo com esse projeto que eu avaliei e analisei com os estudantes o samba como fonte documental e imagens também, as imagens de uma história oficial que eles já têm construído no imaginário político deles. Bem ou mal, eles reconhecem quem é Isabel, quem é Marechal Deodoro, quem é José de Anchieta, quem é Pedro Álvares Cabral, mas não reconhecem, por exemplo, o próprio Dragão do Mar de Aracati enquanto imagem. E aí eu trabalhei com imagens também, então a gente vai fazendo esses paralelos e depois o resultado final, que foram questões que eu fiz para eles, deu assim uma coleta de depoimentos muito incríveis, deles muito dizendo e desse lugar de uma história que eles desconheciam. E aí, nesse movimento do revisionismo histórico, né, e do negacionismo, a importância deles entenderem como é que é construído o conhecimento histórico, entende? A partir dos documentos. Sim. Então, a gente começou a fazer trabalho de investigação mesmo. É um exercício detetivesco, porque você tem o livro didático com textos prontos é uma coisa. O aluno entender o que gera aquele texto, as fontes que geram aquele texto, e a escolha das fontes também, né? Escolha. E as práticas palavra-chave. discursivas, os silêncios das fontes. Por que os sujeitos ali estão silenciados, mas eles estão ali. E isso é interessante, né? Então a gente vai dando voz a esses sujeitos invisibilizados. No meio do caminho, sobretudo em 2022, de pós-pandemia já, eu comecei a me conectar com vários coletivos, ou o que a gente pode chamar, eu prefiro, de formas organizativas locais que trabalham pela proteção da memória no Centro Histórico de São Paulo, ali no subdistrito da Sé, e sobretudo na região de Sé, Liberdade, Baixada do Glicério e o Bexiga. Sim. Tem memórias ali muito potentes desses sujeitos, né? Desses protagonistas, sobretudo da São Paulo escravocrata. E aí a gente começa a pensar essas memórias soterradas. No ano passado a gente fez um curso com o Museu da Cidade, que é onde era o solar da Marquesa de Santos, ali próximo ao pátio do Colégio do Centro de São Paulo, e a gente começou de novo a fazer esse percurso histórico e entrar em contato com esses lugares mais traumáticos, como é o caso do Pelourinho, atrás da Catedral da Sé, como é o caso do Cemitério dos Aflitos, né, onde tem uma capela e um cemitério. O cemitério é de 1775, a capela de 79, do 18, e uma memória ali, um sítio arqueológico potente, que vai aparecer em 2018 para 19, 9 remanescentes, reivindicando o seu lugar, né? A gente tem, inclusive, um relato de um padre dizendo do enterro de uma indígena naquele território, que é um território afro-indígena potente, né? O que se diz o bairro da Liberdade, que é o bairro da Liberdade, nessas histórias soterradas, só né? para a pessoa entender, que as pessoas falam, bairro da Liberdade é bairro um bairro japonês. oriental, né? Bairro oriental, não é. A gente nem tem mais só japonês da Liberdade, tem coreanos, temos chineses, Sim. né? E essa memória soterrada, então a gente está sempre falando numa perspectiva aí contracolonial, e eu vejo esses lugares como educador, e eu gosto de chamar assim, de territórios afro-indígenas educativos afro-referenciados, porque a gente tem aulas ao ar livre com esses movimentos públicos, entende? Sim. E eu tenho me enveredado, sobretudo esse ano, de fazer essas aulas para a EJA, para os meus alunos da pós-graduação também em Educação Antirracista. A aula inaugural esse ano foi em Liberdade, então nós temos um percurso encurtado, mas nós fomos naquele lugar que a gente conceitualmente vai chamar de lugar traumático, né? Sim, que é sintomático do processo escravista, que é o lugar da forca, atrás da Catedral da Sé, que é hoje ali a Praça João Mendes, né? E vamos caminhando em direção ao Cemitério dos Aflitos, esse primeiro cemitério público dos desvalidos, excluídos, né? E marginalizados da São Paulo escravocrata, e chegamos à forca, finalmente, que é onde está o bairro da Liberdade. Perto do metrô, né? Perto do metrô, que é bom dizer, em 2018 se reemplaca toda a malha metroviária da estação com o nome de Japão Liberdade. E aí eu pergunto a vocês, por que será Japão Liberdade? Essa ideia de reafirmar mais uma vez
o apagamento, né? E eu gosto mais de silenciamento porque quando a gente vai para os documentos, né, como historiador, como a gente vai para esses lugares de memória, quando a gente vai para essas escavações, a gente percebe que os nossos ancestrais eles saem do silenciamento. E aí ecoa em cada um de nós essas histórias, esses protagonismos. Então, eu tenho procurado levar os alunos de educação básica, os colegas professores, já fiz reuniões pedagógicas que fui convidado de escolas, né? Lá a gente, em São Paulo, chamamos de Escola Municipal de Educação, né? Fundamental, as EMEFs, que tem me convidado, inclusive, para fazer processos formativos com gestores, que eles também precisam de formação. Preciso. Não só os professores, Muita não é? coisa. Então, a gente está falando de memórias. E o interessante é pensar também do ponto de vista da arqueologia, porque a gente tem sítios arqueológicos importantes em Liberdade, Sim. temos na Baixada do Glicério, temos no Bexiga, que é interessante pensando na quadra de samba da Vai Vai, que fica ali no Tridente, né? No Tridente. E aí as escavações, a prospecção, que vai encontrar mais de 45 mil vestígios só ali. E esses vestígios, a princípio, olhados como se fossem lixo, né? E depois, quando desce a sacerdotisa do território, a mãe Jennifer, né? E problematiza aqueles couros, como couro de atabaque, aqueles ossos, como ossos de restos de animais que foram feitas as comidas, né, para as festas religiosas de matriz africana, candomblé, umbanda. E quando a gente vê todas aquelas louças, que na verdade não era qualquer louça, né, de cozinha, Sim. mas louças de santo, a gente consegue entender o significado que tem também esses vestígios, inclusive como material didático, porque são histórias que vão sendo reveladas a partir desses vestígios. Então, até quero no doutorado entender e discutir e apresentar a importância também que tem esses coletivos que trabalham pela preservação, né? Hoje eu faço parte da União dos Amigos da Capela dos Aflitos, Sim. né, que Nós está aí fomos num lá processo, se você conheceu, está nesse processo de luta para essa restauração dessa capela, né, que na verdade a capela está num território cemiterial, ou seja, ela está na alameda de um cemitério, ela é invadida por feira até hoje, o Beco dos Aflitos, ali na Liberdade, sofre ataques, então, de todos os lados, né, para manter a sua memória de pé, literalmente. Faço parte do Instituto Tebas, né, o Tebas foi um ex-escravizado, que, na verdade, foi o grande arquiteto da São Paulo colonial, e a gente usa, inclusive, em sala de aula para os alunos da EJA, falei para vocês de documento, muitas fotos do Militão, que foi o grande fotógrafo da São Paulo oitocentista, né, do 19, e que traz para a gente flashes dessa cidade. E aí eu acho interessante lembrar, né, porque a gente também acaba trazendo pela arquitetura, foi fazer essa fala sobre esses coletivos na Escola da Cidade, que é uma escola de arquitetura lá do centro, que bem perto onde você costuma se hospedar, ali mais ou menos na República no Aroche. Por exemplo, do quanto, tanto lá quanto no Rio, que eu também estudei um pouco na Pequena África, pensando nessa coisa do sítio, Sim. E das memórias, né? E das lutas e resistências, o quanto veio esse projeto de modernizar para civilizar do começo do século passado, demolindo grande parte desse patrimônio, dessa arquitetura, inclusive negro-indígena. E é emblemático dizer aqui da Igreja dos Remédios, que ficava ali atrás da Catedral da Sé, que mais do que uma igreja, né, católica para o período que a gente está falando aqui, os documentos vão revelar um dado interessantíssimo que aconteceu dentro da igreja, que é um vestígio de um movimento muito importante, que eram as secretas reuniões abolicionistas dentro da Igreja dos Remédios. E aí essa igreja é demolida para a ampliação das alamedas e das vias. E aí, recentemente, o Wesley, que é um dos nossos pesquisadores lá da União dos Amigos da Capela dos Aflitos, ele encontra numa biblioteca, se eu não me engano, chamada Prestes Maia, que foi um dos prefeitos da cidade, que foi quem mandou demolir a Igreja dos Remédios, um pedaço do frontispício, que é a parte de frente da igreja. Olha as contradições, né? Por outro lado, olha que interessante essa coisa da reivindicação do espaço. A gente tinha, por exemplo, né, ali no Centro Histórico também, Sim.
é a igreja da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, que foi deslocada para o Largo do Paissandu, que naquele período era uma área degradada, etc. e tal. Ela foi demolida a pedido do Antônio Prado, que era prefeito na ocasião, e aí ele dá um checkmate para a Irmandade e vai dizer: ou vocês aceitam a indenização e reconstrói a igreja no Largo do Paissandu, ou vocês ficam sem a igreja e sem a indenização. Olha. Portanto, qual foi a alternativa da Irmandade? Aceitar. E aí, se não me engano, no governo Haddad, vem a estátua do Zumbi dos Palmares para a Praça Antônio Prado. Então, perceba esse movimento também das próprias esculturas, né? Dos Sim. próprios monumentos reivindicando esses lugares de resistência, né? Lá na Liberdade tem a estátua Da Madrinha Eunice. Salve a Madrinha Eunice, né? Salve. Fundadora da Escola de Samba Lava Pés, né? E as pessoas não tiram foto, não passam direto. E você e André paramos lá, começamos a tirar foto. Com a Madrinha Eunice. Daqui a pouco o povo começou a tirar foto também, não sabiam nem quem era. E nós temos um coletivo maravilhoso, que é o Samba de Madrinha Eunice. A gente faz um cortejo celebrativo para a Madrinha Eunice, agora fizemos recentemente, né? E é interessante que uma aluna me perguntou recentemente, indagando assim, mas por que a escultura, o monumento da Madrinha Eunice não tem um pedestal? Mas é essa a ideia, que a Madrinha Eunice possa estar na horizontalidade, né, na superfície, junto com a gente, ali, conectando, né? E aí a gente pode fazer várias discussões sobre monumento também. Sim. O que é interessante? A gente entender que nesse movimento contra o colonial que a gente está fazendo, que é antirracista, a gente tem reproblematizado os lugares de memória. Sim. E também os monumentos. Sim. Então, uma reescrita da história do Brasil nessa perspectiva. Como lembrar lá em São Paulo, né, em Santo Amaro, a famosa e famigerada estátua do Borba Gato, o bandeirante. Né? A Lilia Schwartz acabou de lançar um livro discutindo, inclusive, essa memória, essa questão da branquitude e as imagens construídas pela branquitude, né? E onde a gente vai aparecendo naquilo que aparentemente está sendo silenciado. Sim. Isso é importante. E, Lucas, só para complementar e tentar Por alinhar favor. com o que você está falando, você ia falando e eu ia me remetendo a várias coisas muito interessantes. A primeira, e talvez não sei se foi a primeira ou a última, foi quando você fala dessa questão da estátua da Madrinha Eunice. Ela está numa dimensão onde as pessoas possam estar na altura e, né? E me lembrou muito o trabalho da Rosana Paulino. Porque a Rosana Paulino, ela tem uma obra que fala sobre as amas de leite, né, essas mulheres negras. E aí é uma obra uma das obras mais bonitas dela, a meu ver, que são potes de leite, né, aqueles potes mais tradicionais de leite antigo, que era de vidro. E dentro desses potes de leite tem os rostos dessas mulheres, e esses potes estão no chão. E dentro desses potes saem como se fossem fios, barbantes brancos, que são esses leites que vão conectando essas mulheres, né? Que alimentam as crianças brancas, né? E aí tem essas crianças brancas sem esses rostos, e os rostos estão são das mulheres negras dentro do pote dos vidros de leite. E o que a gente não percebe é que esses vidros, eles estão no chão. E aí eu perguntei pra Rosana, né? Tive a oportunidade de perguntar pra ela por que esses vidros estão no chão. E ela falou, para que todas as pessoas que vissem essa obra tenham que se reverenciar para essas mulheres. Então, elas têm que abaixar, para elas conseguirem ver essas mulheres, o rosto dessas mulheres. Mas é uma forma de obrigar a qualquer pessoa que passam por essa obra refazer essa reverência a toda a contribuição dessas mulheres. Que é uma referência, né? Para pensar essas potências, né? E outra coisa que eu queria falar também, na entrelação que a gente está falando. Vamos entrelaçar. Outra coisa é que a Rosana tem uma biblioteca que é acessível a todo mundo, que fica no ateliê dela, que inclusive eu vou passar o contato dela para que você entre em contato, porque eu sei que pesquisador. A gente tem que estar em contato. A Rosana fala isso. Um beijo, Rosana Paulino. A gente precisa estar em conexão, a gente precisa se encontrar, a gente precisa se ver e trocar, independente das áreas que a gente pesquisa e tal. Sim. E a Rosana tem uma biblioteca que eu acho, ao meu ver, e ela fala também, que talvez seja a única do Brasil, com livros que muitas das vezes não estão nem em português. Tem muita coisa que vem de fora
mas falando de Brasil e falando de África também. E é uma biblioteca 100% gratuita, que está Grandes dentro do ateliê referências. dela e que tem coisas incríveis, incríveis e raríssimas. Então depois a Essas gente vai obras elas trocar. especiais são muito valiosas para nós. E última coisa que eu queria falar para você. Quando você fala da questão da imagem, né? Que você fala que esses seus alunos, eles muitas das vezes têm essa referência do Pedro Álvares Cabral e tal, mas que faltam algumas referências. Eu vou falar de uma experiência quando eu estava fazendo a curadoria de uma exposição que eu fiz no período do carnaval. Até a Luísa tá a imagem da Luísa lá, a Luísa dela maravilhosa. Por né, favor, que eu fiz como não? Que fala sobre as raízes do samba, né? As raízes negras do samba. E eu fiz uma homenagem às mulheres negras, né? Essas mulheres que ajudaram a fundar, né? todo esse monumento, toda essa construção que são as escolas de samba. E uma das homenageadas é a Tia Ciata. E eu lembro que eu estava fazendo pesquisa e eu recebi algumas, vamos dizer assim, alguns toques das pessoas falando assim: poxa, mas essa imagem da Tia Ciata não é a Tia Ciata. E eu falei assim, eu fiquei me pensando, cara, engraçado, ninguém fica reivindicando a imagem de Jesus, né? É impressionante, né? Impressionante. Qual é a imagem de Dandara, tá entendendo? E aí as pessoas ficavam batendo muito nessa tecla de tipo, essa não é a imagem verdadeira. E qual é a Tem imagem uma verdadeira? discussão generalizada no Twitter sobre usar a imagem verdadeira, não usar, existe. Se é legítimo ou não é legítimo, né? Enfim, várias pessoas, inclusive pessoas brancas afrontosas, dizendo que estava usando uma imagem que não era de Tia Ciata e tal. E eu gostaria de falar sobre a importância da gente ter uma imagem, independente dela ser verdadeira ou não. Porque a gente está falando da fotografia, um elemento de poder, gente. A Tereza Cristina, ela fala que ela tem uma foto de criança porque isso era caro, tirar foto. E a gente tá falando da Tereza Cristina, uma mulher contemporânea. Imagina uma Tia Ciata, uma Dandara. Gente, tá entendendo? Um registro é uma produção de poder. Então, assim, muitas das vezes a gente não vai ter o registro oficial dessas pessoas, mas a gente precisa ter essa imagem, porque a imagem, ela é muito importante. Muitas das vezes, ela alcança muito mais do que outras linguagens, né, expressões. Então, ter essa imagem, muitas das vezes, a própria família da Tia Ciata entende, independente de ser ou não ser a Tia Ciata, que precisa de uma imagem para caracterizar essa pessoa. Porque isso diz, porque isso alcança, porque isso está na televisão, porque isso a gente pode botar no livro. Tem uma força simbólica. Tem uma força simbólica. É fundamental. Tá entendendo como a força simbólica do Jesus branco? Vocês têm ideia exatamente. disso? Então a gente precisa, independente de ter uma representação oficial, da gente representar as pessoas importantes da história do povo preto. Primeiro que a nossa história foi dizimada e apagada. E a gente precisa recuperar isso de alguma forma. Então, essa foi a resposta que eu dei para muitas pessoas que entraram em contato comigo dizendo que eram mais legítimas. Eu falei, se a família da Tia Ciata, que ela tem uma sobrinha, né, uma bisneta, reivindica isso a partir da instituição Casa da Tia Ciata, quem sou eu para dizer, né, e reivindicar a própria família. Então, imagem é muito importante. É muito importante. Não, e imagem, como você falou, imagem é poder. E por conta do apagamento histórico que nós tivemos, a gente não vai ter imagens fidedignas. O importante realmente é mostrar a cor de que era aquela pessoa, era uma pessoa negra, uma pessoa retita. Quantos personagens que eram negros e foram embranquecidos e ninguém fala nada? Como a Chiquinha Gonzaga, como o Machado de Assis. Exato, então, vamos deixar a gente fazendo essa representação. Então, Thaísa, você, né, também está como carnavalesca hoje da Acadêmicos da Abolição. Eu ia falar unidos. Acadêmicos da Abolição. E também você já foi carnavalesca da Acadêmicos do Cubão. Isso. Eu queria saber, assim, sobre essa experiência, né, de ser uma mulher carnavalesca. Como que é? Conta pra gente. Nossa, desafiadora, né? Experiência desafiadora. Eu acho que todas as coisas que eu construí na minha vida, fazer o carnaval foi a coisa mais insana que eu poderia fazer. Insano, mas é bom, né? Insano, mas é bom. Porque, gente, eu fico zoando os meus amigos que são carnaval. Eu falei, gente, por que nunca morreu ninguém de fazer um carnaval, gente? Porque é uma coisa tão
intensa, né? Tão intensa que eu falei, gente, não sei como é que nunca morreu ninguém fazendo carnaval. Que bom. Porque é tanto trabalho, é tanta dedicação, é tanta entrega, né? Porque tudo é muito, né? A gente não tem, às vezes, essa dimensão em pensar que cada ala tem que estar conectada. A primeira ala tem que ter sentido com a última ala. Que cada coisinha que tá no carro, cada adereço, cada búzio, cada imagem tem que estar dentro desse enredo, tem que estar tudo alinhavado, tudo tem que ter sentido, né? Então, assim, imagina você pensar que você teve que ler um livro, 2 ou 3, para fazer uma fantasia, sabe? Então, isso é muita coisa, né? É muita entrega. As leituras necessárias, né? A pesquisa necessária. O movimento de pesquisa. Movimento de pesquisa. E eu tive, assim, eu tô tendo, né, uma oportunidade ímpar que é trabalhar com comissão, né? Meu tio é oriundo de comissões, né, de carnaval. Na época da Beija-Flor, que ele fez África, Ziagotime, né, e Araxá e tantos outros enredos, era uma comissão e eu acredito muito nessa experiência de comissão, né, porque eu acho que ninguém é bom em tudo, né? Então, nessa experiência de comissão, lógico que a gente também vai fazer as coisas pelas quais a gente não tem tanta afinidade, porque é um processo de aprendizagem também. Mas a gente tem aquilo que a gente faz com pelas costas, né? Então, tem aquilo que a gente faz com muita destreza, com muita tranquilidade, e a gente também vai se aprofundando naquilo que a gente não tem tanta afinidade. Então, eu que tenho muito mais afinidade com a parte da narrativa, da pesquisa e tal, também estou tendo a oportunidade de me debruçar na parte das visualidades, que é uma coisa que eu ainda não tenho tanto domínio. Que são as construções dessas imagens a partir das E a galera que trabalha comigo são todos, a maioria, de belas artes, né? E eu sou de outra formação, eu sou pedagoga. Então, assim, poder aprender com eles, né? Esse entendimento, né? De como que a gente vai colocar, como que a gente vai materializar, né? Porque o enredo, antes de ser uma fantasia, antes de ser um carro, ele é um pensamento, ele é uma idealização aqui, né? E do que precisa pra gente materializar para ele virar uma fantasia, né? O que a gente precisa fazer para ele virar um carro alegórico? O que a gente precisa fazer para ele virar um samba enredo, né? Então, precisa de muita coisa, né? Precisa de muita gente. Então, uma coisa importante que eu gosto de falar, de fazer, que foi o enredo da Cubango, né? Que foi uma grande homenagem às mulheres e à potência criadora das mulheres a partir da imagem das Iamins. A gente queria dizer, porque o enredo da Cubango do ano passado foi um enredo que ele é recortado em alguns setores, né? Porque todo carnaval ele é recortado em setores, né? Geralmente em 4, né? E a gente também utilizou esse recorte do grupo especial de 4 setores para Intendente de Magalhães, que geralmente são 3, mas não tem tanto problema nisso, não. E o início do enredo da Cubango era essa ideia de que uma das principais, vamos dizer assim, referências que a gente tem da potência da branquitude e dos homens, né, é a questão da criação do mundo. Então, a gente quis disputar a ideia de que as mulheres também podem criar esse mundo. Então, a gente vai beber na fonte da mitologia iorubá para poder trazer uma mitologia onde as mulheres criam um mundo, né, da cabaça da criação, do Dudu e do Batalá. E aí a gente vai e constrói esse mundo a partir das mulheres criando ele. No segundo setor, a gente já vai falar sobre a principal criação das mulheres dentro do nosso entendimento, do nosso enredo, né? Porque no enredo também, a gente também faz escolhas políticas, né? Exato. Então, a gente traz como uma das principais criações das mulheres os candomblés, né? Como essa experiência... Que é uma experiência muito feminina, né? E epistemológica. É mais do que uma religião, né? É uma experiência epistemológica, né? De existência, né? E a gente fala sobre essas criações desses candomblés. E aí a gente vai, né? A gente fala que... no nosso enredo, a gente falou sobre esse processo. Para além desse processo de transição, né? De vinda... desse mar Atlântico, a gente fala também dessa diáspora dentro do Brasil, né? De Bahia para o Rio. Sim, diáspora baiana. Dessas baianas, né? Dos tabuleiros que chegam no Rio de Janeiro para vender os seus quitutes,
mas também dessa experiência de candomblé, desse barco, né? Quando a gente faz essa feitura de santo, né? Que também é um barco que nos transforma. Desse processo O inicial. renascimento. Eu inclusive tive a oportunidade de ir para Cachoeira para conhecer a Irmandade da Boa Morte, Teve né? na matriz. Na matriz. Na matriz. E a gente teve a oportunidade de ir uma para exposição Salvador, tão falar forte, sobre né? essas origens, né? Dos candomblés, dessas mulheres criadoras, dessa potência criadora. E aí, no terceiro setor, já pensando na cidade do Rio de Janeiro, dessas mulheres que vêm de Salvador para o Rio, a gente vai falar da criação do samba, a partir da Tia Ciata e dessas outras mulheres que vêm depois delas e tudo mais. E, por último, o último e quarto setor é o setor onde a gente fala sobre a criação da Acubango, que é a escola, né, que a gente está Chega na história da escola, então. Por quê? Tudo que a gente encontrou nas mídias oficiais sobre a criação da Acubango vinha a partir da ideia de que a Acubango foi criada por homens. E aí, como uma construção, né, como uma escolha política, a gente ignorou as fontes oficiais e a gente reivindicou uma outra perspectiva de criação. Porque a perspectiva da criação eurocêntrica é a perspectiva da criação do papel, do que está no papel. Isso, vale. Então, Sim, quem patriarcado, fundou, né? quem fundou a Acubango? Quem assinou o papel onde a prefeitura Uma dá história oficial a quadra branca, portanto, para a né? comunidade. Então, o homem que assinou Uma esse letra papel é o homem que fundou. Uhum. E a gente traz a perspectiva que as mulheres que assentaram o axé ali, na porta da Acubango, elas são as fundadoras. É isso. Quem assentou aquele axé primeiro são as reais fundadoras daquele terreiro que é a Acubango. Então, a gente vai falar dessas mulheres que criaram, que teceram essa primeira bandeira, e a gente fala de uma forma muito figurada e poética, que essa primeira bandeira foi tecida por fios de conta, porque eram mulheres mães de santo que fundaram aquela escola. Ancestralidade. Então, é muito bonito, é um desfile muito bonito, que eu tenho muito orgulho de ter contribuído, de ter pesquisado, de ter feito, né, junto com toda aquela outra equipe que estava com a gente lá, e só honra, assim. E esse ano a gente está falando na abolição sobre os bate-bolas e sobre cultura suburbana, né? Essa cultura que é muito marginalizada, né? Como tudo que é de origem negra, como foi o samba, como foi a capoeira. Como é o funk? E como é o funk, e como são esses bate-bolas que ganham as ruas, né? No período de carnaval, majoritariamente homens pretos, periféricos, né? Com os seus tênis no pé, com o seu cabelo louro, pintado. Falo para os estudantes, a cada desfile, a gente percebe uma reescrita dessa história. Sim. Né? Essa desconstrução dessa história oficial e a possibilidade de um outro olhar. As epistemes, elas acabam aparecendo mesmo, né? E sabe, na feitura do carnaval, né? Sim. Que é muito ritualizado também, né? E a última coisa que eu acho que é o crucial do sucesso, que eu entendo não como sucesso da nota final, né? Mas do sucesso da construção, né? Si, né? Eu acho que o segredo é fazer esse enredo, esse processo de construção de enredo coletivamente, porque inclusive a gente dá essa chancela no enredo da Acubango, porque a partir da gente não entender que as fontes oficiais seriam legítimas para nós, a gente precisa de fontes. Então, o que a gente faz? A gente chama as velhas guardas para fazer essa conversa. História e a gente grava e escreve. E eu tenho lá no livro Abre Alas, né, dizendo que esse enredo foi construído e tecido coletivamente, inclusive pelos baluartes da nossa escola. Então, não é um enredo nosso, é um enredo de todo mundo. Sabe? Então, não há muito nada mais bom contra-colonial do que esse movimento todo. Não é. Não, e vem muito do matriarcado africano, né? Essas lideranças femininas. E todo o carnaval, toda a escola de samba é um grande templo de axé, né? Com certeza. A gente tem lá em São Paulo a Cláudia Alexandre, que é uma grande pesquisadora, fez doutorado dela lá na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no Departamento de Ciências da Religião. E a tese dela é Exu e Ogum no Candomblé da Vai-Vai. É uma imersão, é um exercício ali histórico, antropológico, filosófico. Passa pela história das religiões, passa pelo reconhecimento daquela territorialidade negra, da ancestralidade, dos assentamentos que são feitos nas escolas de samba, né? Quer dizer,
Pensar, por exemplo, potencialmente a escola de samba Vai-Vai, também enquanto quilombo, hoje sofrendo tudo que vem sofrendo pela essa prospecção do metrô ali, e esses vestígios que vão gritando, e parece os orixás reivindicando também esse lugar, né? Sim. Que também passa por baixo o Rio Saracura, que era um dos acessos para chegar até o que a gente conhecia como o bairro italiano do Bexiga. Quando a gente pensa na geografia de São Paulo, por exemplo, lá o Vale do Engabaú, que era o grande mercado de carne humana, né? Dos sujeitos escravizados, e que eles muitas vezes escapavam ali pelo Anhangabaú para acessar pelo Rio Saracura, hoje está a Avenida 9 de Julho, para chegar no Quilombo, por exemplo, onde era o coração da escola de samba Vai-Vai. Então, olha a força criadora que tem, né? E a potência que tem o território em si, né? E toda essa ancestralidade. Esse projeto é maravilhoso. Maravilha. E a gente conhecer esses bastidores, né? E eu não conhecia, não sabia, por exemplo, dessa ideia de comissão, né? Que também é um Sim. conceito muito africano, né? Muito. Onde todo mundo se olha, onde todo mundo troca saberes e agrega conhecimento. E né? desencastela essa figura do carnavalesco. Exatamente. Esse Desierarquiza, homem né? branco que Desierarquiza. civiliza essa Aham. comunidade, né? Aham. É Isso é isso. ancestral, Todos né? aprendem. Esse é o valor civilizatório, E o tema, afro-brasileiro. o tema também, né? O tema também é feito por essa comissão. Quando Sim, vem o enredo. tema. Sim, a do gente queria enredo falar do sobre carnaval, mulheres, né? Aham. E eu queria muito falar sobre essas figuras das Iamis, né? São umas figuras bem São emblemáticas, conhecidas. né? E aí teve muita gente, você é maluca de fazer esse enredo, que não sei o quê. Falei, gente, sem demonização. Porque, assim, há um Sem tempo atrás a demonização. galera não jamais faria um enredo sobre Exu, né? Pois é. Então, assim, a gente precisa Exatamente. ter o devido cuidado, o devido respeito. A gente Lógico. jogou, a gente teve um auxílio e a orientação espiritual de uma mãe de santo, Isso é né? importante E ser ela dito orixá. também, né? A Então autorização a gente deles. sabia onde a gente podia pisar, inclusive ela Uhum. deu orientações expressas sobre o que a gente podia falar, o que era que não mistério, podia. a gente pediu. Uhum. Na própria sinopse, a gente pede licença na primeira frase da sinopse, a gente pede licença e diz que os segredos serão e o mistério vai ser preservado. Uhum. Então, assim, existem vários fundamentos, né? Muitos Então, a gente fundamentos. pode falar, mas a gente Uhum. precisa estar bem orientado, né? Devido Fazer respeito. as devidas coisas. Até porque as Iamis, elas, de acordo com a mitologia, elas guardam o segredo da criação. Então, a gente quis preservar esse segredo também. No samba da Tom Maior, fala um pouco sobre as Iamis, né? Salgueiro também já Ah, falou. Salgueiro isso. também. É Aham. o samba o enredo que nós desfilamos. Iami da criação. É no ventre do Da Tom Maior, É, não é? sim. Exato, Essas mulheres E fazem, era uma né? reverência à Mãe Preta, né? Esse samba é... São elas que guardam esse segredo dessa potência criadora que toda mulher carrega em si. Não só do ventre, É o ventre gerar da uma Maria. criança, Uhum. mas gerar ideias, sonhos, planos, né? Olha. Então Eu é fico isso. pensando o quanto os sambas enredo podiam desfilar aqui hoje para a gente analisar. E, Oxe! olha, Horas e a horas aqui o gente dia inteiro. teria um grupo de pesquisa para uma vida inteira. Esse, Não é? esse samba da Tom Muitos Maior dá uma conceitos. bela aula. Fica Olha. a dica. Aliás, eu sabe que eu lembrei que foi uma Você provocação. que tá trabalhando Pois isso, é. né? E eu É um belo- sempre belo pensando sinal. como historiador aquela ideia do documento, São eu lembro que quando eu trabalhei em 2019 o samba da Mangueira, Sim. e aí lá não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade ao dragão do mar de Aracati, ao mesmo tempo, na mesma atividade, eu trouxe o samba de Vila Isabel que exaltava a Isabel. E aí foi um contraponto muito interessante. E aí a gente tem um outro episódio para falar sobre essa questão. Mas o que me chamou mais atenção, e dos alunos também, é que foram 2 sambas que aconteceram no mesmo ano, né? E um samba Sim. reforçando, de alguma maneira, Foi no mesmo ano. aquela noção de uma história oficial que a gente tem, e o Samba da Mangueira desconstruindo essa história e propondo outros olhares sobre essa história, essa narrativa. A disputa de narrativa Mas aí eu ali no carnaval, né? No desfile, Mas eu vou inclusive. puxar a sardinha pra Mangueira, né? Porque a Mangueira, Devemos. ela sempre foi essa escola de vanguarda nesse sentido de politizar. 88, né? Se a gente começa o histórico se da a gente- Mangueira... Né? Pode até antes de
88, mas acho que 88 é marcante. Vila Isabel também, né? Que Zomba. Zomba. Também foi muito marcante, mas a Mangueira, ela já vem Tem uma com essa tradição politização aí nos seus enredos, nos contribui. ensinando, dando aulas, e são muitos sambas. A Thaísa, ela deu aula num curso de extensão que eu tenho chamado Nancy Totem, por uma educação infantil antirracista, e ela fez uma atividade muito legal. Foi um curso de férias, né, mais para professores. E aí ela fez uma atividade muito legal, né, que a gente tinha que adivinhar qual era o enredo. qual era Uau, o enredo. Que incrível. E aí, Eu tipo, cantava um E é muito pedacinho lúdico do samba. também, né? Eu cantava um pedacinho do samba. Lógico, eu fiz um papel de procurar uma parte do samba que não evidenciasse tanto. Sim. Eram todos enredos sobre pessoas, personalidades negras. Sim. E aí eu Fantástico trazia um pedaço desse samba, e a partir desse pedaço desse samba, a pessoa tinha que adivinhar qual era o homenageado, né, do Isso. enredo. Nossa, gente, Isso. incrível. eu acertei a Incrível, maioria. claro. Eu acertei a maioria. Eu acho que eu errei 2. Mas ela fez e eu achei muito legal, mostrando que é possível trabalhar, né, na educação, em sala de aula, essas referências e o samba enredo, o carnaval, como Possibilidade mesmo, possibilidade né? Como recurso. pedagógica, como recurso pedagógico, né? E a gente percebe o esvaziamento nas pedagogias, nas licenciaturas, nas graduações. Eu sempre penso que educação antirracista tinha que estar, inclusive, como grade em todas as licenciaturas. Todas. Eu acho que não só disse licenciaturas. Em todas as licenciaturas. Olha para lá. Em todas as licenciaturas. Né? Não só nas licenciaturas de ciências humanas, em todas as licenciaturas. Porque quando a gente está na escola, a gente tem lá uma grade curricular e a gente tem lá os componentes curriculares, são disciplinas, que não tem só professor de História e Geografia, tem de Ciências, de Biologia, de Matemática, de Química, de Física, de Inglês, de Português, enfim, de Educação Física. E lá na escola eu trabalho, por exemplo, muito com o meu professor de Educação Física. Sim. Trabalho muito com as professoras de língua portuguesa, Aline, Damiana, professor Wellington, professora de artes, Luciana. São professores que têm um engajamento para a pauta antirracista muito ampliada, então abraçam as propostas, né? Inclusive, as propostas não ligadas diretamente à pauta, mas que irradiam esse encontro interdisciplinar. Né? Sim. Então, eu acho que é isso, a gente pensar que a defasagem ela está, inclusive, nas outras licenciaturas. Eu sou de uma geração que termina a graduação na segunda metade dos anos 90 e que não tive, por exemplo, a cadeira de História da África. Mas fui... por isso que eu falo que é preciso que esteja introjetado. Né? Sim. Fui buscar meu primeiro curso de História ou de Cultura Africana na Estação Ciências, que estava sendo dada por umas professoras da cadeira de História da ECA, da USP. Então, assim, completamente fora, digamos, diretamente de um curso de História ou de Pedagogia, em 2003. Foi o primeiro curso. Né? Então, ela já tinha uma iniciativa, que inclusive tinha uma cadeira lá de estética africana, dentro da ECA, então era uma historiadora que trabalhava com a temática. Foi um primeiro movimento. Então, a gente também tem que entender que você pode fazer centenas de cursos de formação em educação antirracista, que são fundamentais, Sim. como os que, por exemplo, a Luísa oferece, mas você precisa fazer esse exercício interno também, né? Para que aquele curso, para que aqueles saberes possam, de fato, reverberarem de dentro para fora. Né? Porque a gente cansa de dar palestra, Sim. de fazer cursos, mas e o movimento interno? Ele acontece com quem, quando, por quê? Não acontece com quem, quando e por quê? Não, e assim, eu vou além, né? Antes de você falar sobre Uhum. a voz, que eu acho importante você, né, reforçar aqui. Eu vou além das licenciaturas. Eu acho que todos os cursos de nível superior tinham que ter disciplinas voltadas para as relações étnico-raciais. Como é que você é um médico num país com 56% negro, que você não sabe, né? Sobre as relações étnico-raciais, você não sabe aspectos políticos, históricos, sociais da formação do povo brasileiro. Sim. Como é que você é advogado e você não sabe? Toda a graduação. Né? Entendeu? Então, para mim, não é só na licenciatura. A licenciatura é primordial, porque a gente tem a 10.639 que está aí, a gente está nisso aqui, tentando preencher uma lacuna na formação docente, porque até hoje tem disciplinas que são eletivas, então não adianta ter só a lei. Né? Uhum. Existem necessidades de políticas públicas efetivas. Tá, fez a lei, beleza. E no curso de licenciatura?
Tem que ter disciplina obrigatória. Mas aí Como você é que tem um você poder bota como público que eletiva? ataca, inclusive, a grade o tempo inteiro. Agora, de novo, né, no estado de São Paulo, eu fui da rede estadual por 18 anos, exonerei em 2018, aliás, 2015, e vejo o quê? Só vejo o tempo inteiro o que eu comecei a ver antes mesmo de ser professor efetivo, lá no final dos anos 90. Que é o quê? História entra, história sai da grade, filosofia entra e sai, redução de jornada, aumenta a jornada, diminui, e agora de novo está sendo atacada, né? Com um tema desse caro que foi o tema do Enem, né? É lógico. Sobre as relações étnico-raciais. E a filosofia é óbvio que vai ser atacada, né? É claro. Porque ela vai claro. exercer o pensamento Pois crítico, é, ela história vai ser atacada. História, é atacada, óbvio que vai a ser filosofia, atacada. a sociologia vai ser atacada. Isso é óbvio. É. Mas aí, a gente já caminhando para o final, eu queria que você falasse um pouco do curso que você está coordenando, essa pós-educação antirracista, que eu tive o prazer de dar aula. Foi um presente ter a sua eu parceria, amei, sua foi apresentação, bom. sua aula, elogiadíssima, aliás. Muito obrigada. E o convite era necessário, né? Não tinha como não ter você no curso. E o curso foi um desafio para mim, porque a equipe do CIMESB, que é essa instituição que dá esse curso, na verdade não tinha esse curso. Eles estavam literalmente começando, abrindo as portas. São especialistas, deixa eu ter um abraço, né, para a Priscila e para o Gabriel. São especialistas em evolução funcional lá da rede municipal. E aí queriam um curso, né, uma instituição que oferecesse curso de formação para professores. E primeiro eles me convidaram e já me falaram qual curso você gostaria de dar. E aí eu pergunto a você, será que eu fiquei pensando muito qual curso eu gostaria de dar? Eu acho que ficou horas pensando. Pois é, aí bom, tem que ser de educação antirracista, tem que ser de educação para as relações étnico-raciais. E aí, então, vamos começar a desenhar esse curso. Então, o interessante é que, além de ser coordenador e professor, eu tive a oportunidade de criar a grade do curso. Então, assim, foi um desafio gigantesco, né, uma responsabilidade imensa. E aí, nessa grade, eu tenho professores convidados, como é o caso da Luísa Mandela, tenho também o Jefferson Todão e o Douglas Jefferson Firmino, que são educadores e formadores em diretorias regionais lá de São Paulo, na DRE Guaianazes, na capital. A Luísa dá a disciplina de letramento racial, o curso é em EAD, porque será que tem que ser a Luísa, letramento racial. Sim. E o curso são encontros em EAD, né? Para quem é de São Paulo, mas ele também acabou ampliando para nível Brasil. Tem um aluno de Tocantins, por exemplo, que é, aliás, uma potência. E aí é interessante porque, para quem está em São Paulo, eu consegui colocar, que era um sonho meu, essas visitas, né, aos lugares de memória negro-indígena. Então, por exemplo, eu desejei que a aula inaugural fosse em Liberdade. E aí nós fizemos essa aula, então eu me apresento para os alunos na Liberdade, né? Por isso, e aí trazendo aquela perspectiva da aula de campo, cada um vai chamar como quiser, ou desse itinerário formativo acontecer na cidade, numa pauta que também é fundamental, que é o direito à cidade, que é o direito à memória. Né? E aí a gente está falando de São Paulo, que é uma cidade absolutamente excludente, com uma memória soterrada, então a gente vai fazendo meio que essa aula expedição, que vai juntar conhecimento histórico, vai agregar vários saberes, inclusive a própria arqueologia, que é uma coisa que vai ficando muito distante da gente, né? Sim. E aí o que a gente vem percebendo desses vestígios tem trazido a arqueologia para mais próximo da gente, né? Não é mais aquela arqueologia feita fora do Brasil, na Europa. Então, a gente tem esses movimentos de fazer aulas além de teóricas, que são encontros mensais, em uma aula ao vivo, mas na modalidade EAD. Também, para quem está em São Paulo, essas visitas. Então, a gente tem essa na Liberdade, eu faço uma outra no bairro do Bexiga, e fizemos uma também muito interessante no Museu Afro. Lá é incrível também. É um acervo maravilhoso que a gente tem lá, né? Inclusive, eu lembro de uma exposição muito contemporânea, que são com quartinhas de santo, né? Que, para quem não sabe, onde se coloca ali os fundamentos do orixá, né? E eram quartinhas de diversas cores, então, trazendo essa questão também
das linhas, né, dessa ancestralidade, das referências a cada orixá. Então, esses percursos formativos, eles são interessantes também nesses lugares de memória e de cultura negra, né, negro-indígena, porque eles ajudam, inclusive, esses professores a pensar em aulas também, né, e Sim. depois levarem seus alunos também. E é uma reivindicação nossa aos espaços, né, como é estar na estátua do Tebas, ali na Praça Clóvis, como é estar na estátua do Luiz Gama, na Sim. República, de Madrinha Eunice, na Liberdade. Como é conhecer a história do Chaguinhas, que foi um soldado que nas revoltas nativistas em Santos, ele acaba sendo, com três tentativas de enforcamento lá na Forca, que é onde está o metrô Liberdade, hoje onde está agora a igreja da Santa Cruz das Almas dos Enforcados, e que se tornou um culto de devoção popular potente ali, né, que é o culto aos Chaguinhas. Então, são histórias que vão se conectando e, aliás, que conectam os sujeitos que, antes de tudo, são pessoas que vivem na cidade e que são educadores para reverberar esses saberes. E nessas aulas mensais são temas, né? São unidades temáticas. Então, por exemplo, Estado, a questão do Estado e das políticas ligadas à educação étnico-racial. Uma das aulas mais puxadas que eu dei foi o espectro do racismo, em que eu fui desvelando desde o racismo estrutural até o racismo ambiental, recreativo. Então, foi uma aula que me custou muito, inclusive emocionalmente, né? Mas que a gente sabe que é necessária, né? É necessária. E lutas e resistências, uma aula sobre história e samba enredo que eu vou celebrar novamente, a Thaís, inclusive, e o samba da Mangueira como argumento. Então, são temas que vão se conectando e vão dando esse escopo do pós-graduando, da pós-graduanda, terem um amplo painel, né, de possibilidades. Como é a primeira edição do curso, e por isso está sendo bem desafiador para mim, pelas demandas, né, que são várias, é possível que a partir desses eixos, outros eixos se apresentem. Por exemplo, eu trabalhei corporeidade e musicalidade, a questão cultural, né, dos povos afro-brasileiros, e depois já fiquei pensando também na ideia da psicanálise e a questão negra, que é importante. Nossa, a saúde do povo negro também, que é importante, né? Então, acho que essa pós, ela promete outras possibilidades, né? E é uma grande alegria, né? Porque é você pensar essa discussão num nível de pós-graduação que vai suscitar, inclusive, possíveis projetos de mestrado depois de doutorado, né? Não, e é muito importante a gente ter cursos de pós-graduação tratando das questões étnico-raciais, né? Eu oferto de extensão, que você também deu aula, né? Foi um presente falar da história dos negros no Brasil. A história da educação dos negros no Brasil. Eu muito só bom. convido gente boa, né? Para dar aula dos meus cursos, porque eu não sou boba. Você é uma lindeza. Eu só convido gente boa. E é isso, eu acho que quanto mais cursos, melhor. Acho que não existe isso de que, porque não tem essa de concorrência. Concorrência lógica branca. A nossa lógica aqui, um ajuda o outro, ele dá aula do meu curso, eu dou aula no curso que ele coordena. A nossa lógica é Sueli Carneiro e Lélia Gonzalez. Exatamente. Essa é a nossa lógica. Ano que vem Aceitem eu dou aula. Que é melhor, né? Ano que vem eu dou aula no curso São que você muitas coordena, parcerias. você dá aula. Já estou pensando aqui uma aula para a Thaís ano que vem. Eu só acho que essa do samba. Eu só acho que a Thaís precisa estar com a gente. Eu me metendo na sua coordenação, ela é essa aula é da Thaís, tá? É da Thaís. Não, é dela. Thaís, vai ser, não vai ter jeito. Não tem. Tá, assim, a aula dela foi muito elogiada, a sua também, tá? Nos cursos, assim. Porque são elogiadas porque não é uma questão de não ter humildade. Eu não vou chamar a gente mais ou menos. Então eu sei que vai ser elogiado, entendeu? Porque são pessoas de patente alta, né? A gente tem que trazer o melhor. Porque eu acredito nessa educação. Eu não faço nada que eu não acredite, né? Não é porque eu saí da rede, né? Que eu deixei de trabalhar com educação. Não, eu continuo trabalhando com educação, mas agora com a educação dos adultos, né? Que precisam tratar as crianças com dignidade, com respeito. Então é por isso que a gente está ali, é por isso que a gente não desiste. Porque a gente sabe que, no fundo, as crianças que vão ser atingidas com o nosso fazer, com o nosso trabalho. Eu fico mais feliz ainda se eu sou chamado para uma educação básica, por exemplo, Fundamental 2, Fundamental 1, fico feliz. Se eu sou chamado para qualquer intervenção
qualquer abordagem no ensino superior eu fico feliz, Sim. na pós-graduação eu fico feliz. Mas quando eu sou chamado, como foi ano passado, para participar de uma jornada dos 20 anos da 10.639 pela Drei Piranga para falar na educação infantil, eu fico Ai. muito, muito feliz. Porque o bebê e a criança, eles vão construir essas subjetividades ali, não é? Com certeza. Perfeito. E aí, trazer essas É a referências base, né? para essas formadoras e para esses formadores de educação infantil, Não. né? Né, quando a gente trabalhou junto na Gerela, a gente percebia isso, né? Que a educação infantil era a que mais abraçava as formações. E é invisibilizada Ainda também, é, né? Por essa pedagogia Muito, hierarquizada, assim como eu lá na outra muito. ponta, na educação de jovens e adultos. Muito Mas a gente fica invisibilizado. falando, será que vai falar seja em qualquer situação? E às vezes não fala. Então, tanto a educação infantil quanto a EJA, o ataque é enorme. Por que É. será, né? Por que Por que será? será? Ainda mais a educação infantil, né? A educação infantil, para mim, é mais importante do que a faculdade. Mas não estão preparados para essa Não conversa, estão né, Thaísa? preparados. Falei isso para Não uma estão formação. preparados. As educadoras vieram me abraçar depois. Falei, o que será que vai Não acontecer? estão preparados. Não, elas vieram agradecer. Porque lá E que é a construção da identidade, da subjetividade daquela criança. E É lá que ela toda vai se pedagoga, construir. todo pedagogo, Todo sujeito. todo professor de educação infantil e toda professora são grandes pesquisadores da infância. Exatamente. E a gente não pode Obrigada. perder esse lugar. Que antes de sermos professores, somos Pesquisadores. pesquisadores da educação. Somos todos pedagogos aqui. E nós somos pesquisadores do ensino. E a gente Exatamente. produz conhecimento ali no estrito senso para depois fazê-lo chegar na sala de aula das maneiras que são possíveis, né? Paulo Freire já disse, né? Não há ensino sem pesquisa. Não, ensino sem pesquisa. Ele né? nos disse isso. Pedagogo que não lê o Paulo Freire, né? Então, Quem ainda Pelas não, 3 caras. quem não Volta lida três com o Paulo Freire, me vão às desculpe. 3 casas, né? Gente, foi um prazer. Uma dádiva para nós, uma estar dádiva. com pra vocês, mas tem lembrancinha. Olha! Porque Ah, gratidão. Pra quem participou do Gratidão. Pode abram, Axé, por favor, que chute. axé. Proteja e ilumine seus caminhos sempre. Abram. Gratidão. Vocês não têm curiosidade, não, Vamos lá. gente. Eu já, como É, dá um a negócio, gente já fica abro com- logo. Bonitinho, Abram assim. aí, gente, pra vocês Olha. gostam. Tem recadinho Tem. de Mandela. Olha! Ela pode. Eu acho Cheio de muito axé chique. Olha pra isso, vocês. gente, já começou bem Abertura demais, de né? caminho. Meu Deus! Olha axé. isso! Obrigado. Ai, eu que agradeço. Axé. Amei. E assim finalizamos o 7º episódio do Mandela Pod, Samba e Educação. Gente, beijo, manda beijo pra lá, ó. Obrigado. Obrigada, Beijo, espero que vocês axé. tenham amado comigo. Axé. Beijão.